Olha, o clima azedou de vez entre o Rodrigo Maia e o Paulo Guedes. Ó, tudo começou lá logo no começo do governo Bolsonaro, quando a equipe econômica do Bolsonaro, então superministério do Paulo Guedes, começou a bater cabeça com o Rodrigo Maia. Porque o Rodrigo Maia queria que o Paulo Guedes mantivesse as promessas neoliberais que ele fez na campanha e fez também durante a transição. A transição é aquele período de 2 meses entre o Bolsonaro ganhar a eleição e ele assumir e começar a desgraça total do Brasil. Naquele período, o Paulo Guedes prometeu 70 privatizações e prometeu 3 reformas em um ano, no máximo 1 ano e meio, 3 reformas. Serão Previdência, Administrativa e Reforma Tributária, nessa ordem, uma, depois a outra, 3 pancadas no povo brasileiro. Só que o Paulo Guedes, ele foi o maior inimigo da reforma da Previdência. Se a gente acha que a oposição, o PT, o PSOL fizeram oposição, até fizeram. Mas quem fez realmente oposição pela reforma da Previdência foi o Paulo Guedes. Porque se dependesse dele, não tinha saído até agora, só dele batendo cabeça, dele colocando coisas absurdas. Parece que ele coloca de propósito. Eu não sei se é de propósito ou se ele é tão burro assim. Ele coloca uns cavalos de Troia no meio do projeto e aí não anda. A coisa demora. E o Rodrigo Maia articulou toda a reforma da Previdência. E o Rodrigo Maia, ele se considera uma espécie de porta-voz do mercado financeiro. Assim como a Globo é porta-voz do mercado financeiro na mídia, o Rodrigo Maia é no Congresso e na política. E o mercado financeiro está por aqui com o Paulo Guedes e com o Bolsonaro. Tanto é que no ano passado o Brasil bateu recorde de desinvestimento. Foram mais de 60 bilhões desinvestidos do Brasil. Quer dizer, estão pegando o dinheiro que está no Brasil e desinvestindo. É por isso que o dólar sobe. Pegam investimentos que têm em real e vendem real. Compram dólar, quando você compra dólar, lei da oferta e procura, todo mundo está comprando, o preço sobe, por isso que o dólar subiu, e aí eles mandam esses dólares para fora do Brasil, isso é o desinvestimento. E nesse ano o desinvestimento já está muito maior, eu fiz até um vídeo há alguns dias que era mercado abandona Bolsonaro, e eu falo de todos os números do desinvestimento no Brasil, e o investimento aqui foi o menor da história também. Quer dizer, a coisa tá feia, o mercado não quer mais Paulo Guedes. E aí, olha só, faz 2 dias o Rodrigo Maia tweetou por que o Paulo Guedes está travando as reformas. Ele prometeu em 1 ano e meio, no máximo, mas em 1 ano, 3 reformas. Ele entregou uma e já está acabando o 2º ano de governo. Aí o Paulo Guedes falou que é o Rodrigo Maia quem está aliado ao PT travando privatização. Rodrigo Maia aliado ao PT para travar a privatização. Justo, Rodrigo Maia, travar a privatização. Tá, aí o Rodrigo Maia falou que respondeu e a maionese desandou de vez. Foi o pior ataque. Ele falou que o Paulo Guedes é um desequilibrado e que ele tem que assistir ao filme A Queda, que é um filme que mostra a queda do Hitler. Eu vou comentar qual é essa briga, o que vai acontecer com o Paulo Guedes, com o Rodrigo Maia, o que pode acontecer com o Bolsonaro. Mas antes, um segundinho. Se nessa briga você torce pra briga, eu apagaria essa fogueira com gasolina. Você também, um segundinho, curte o vídeo, fica aqui ó, o botão, aqui, se inscreve no canal. É um segundinho de graça se inscrever no canal e você ajuda a fortalecer a oposição, esse desgoverno que tá aí tentando acabar com a vida dos brasileiros. E ó, já acabou com a vida de mais de 146 mil, porque é um governo genocida. Se você é contra, se inscreve no canal. A gente quebra aqui as mentiras do Bolsonaro no meio, a gente quebra no meio as mentiras dele e a gente também faz oposição sistemática ao Bolsonaro. Ó, aqui, ó, em Curitiba, nosso outdoor, a gente faz oposição nas ruas até o Bolsonaro, seja por meio de outdoor, seja por meio de carro de som, todos os dias. Olha só, ontem, nosso carro de som andou por 4 horas nas ruas de Belford Roxo, no centro da cidade. Belford Roxo é uma cidade onde até o PT está apoiando um candidato bolsonarista para prefeito. Até o PT, né? Então, se lá nem o PT faz oposição, nós fazemos, nosso carro de som foi lá e a gente vai tentar verba para conseguir deixar o carro de som lá 2 vezes por semana, pelo menos em Belford Roxo, e também várias outras cidades. Já tivemos ó, em Natal, de 2 dias já. Curitiba tá hoje, nesse instante, enquanto eu falo, enquanto você assiste, o carro de som tá lá em Curitiba, nos bairros SIC e Pinheirinho, falando sobre os crimes do governo Bolsonaro. Eu vou mostrar aqui o vídeo em Belford Roxo ontem, olha só que legal. Queiroz depositou 89 mil reais para Michele Bolsonaro? Bolsonaro, o povo quer saber por que disparou... Peraí, esse vídeo curto no meio, mas o vídeo começa aqui. No Congresso para a população. Bolsonaro, por que o seu advogado Yassef escondeu Queiroz? Assista Plantão Brasil no YouTube. Bolsonaro, o
povo quer saber e eu pergunto: por que o seu amigo Queiroz depositou 89 mil reais para Michele Bolsonaro? Bolsonaro, o povo quer... O vídeo é mais longo, quem quiser ver os vídeos inteiros eu vou publicar no meu Twitter, eu publico lá sempre partes de vídeos dos carros de som. Hoje eu vou publicar esse de Before Host que foi ontem, vou publicar o de Natal que está sendo e o de Curitiba eu vou publicar tudo lá no meu Twitter, me segue lá. Quem quiser apoiar essas ações contra o bolsonarismo, é um segundinho, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro ou rola no primeiro comentário, rola para baixo a tela, no primeiro comentário, se você estiver no celular, claro, se estiver no computador, vai no primeiro comentário, lá eu deixo o PicPay, apoie-se, que também é uma maneira de apoiar o canal, e conta bancária, e aproveita e comenta onde você quer os carros de som, e eu vou deixar também sempre disponível o áudio no meu Twitter, no Facebook, para pessoal, quem quiser poder baixar. Agora vamos falar sobre o assunto do vídeo, que é, o Guedes e o Maia estão se bicando, estão se odiando muito. O Paulo Guedes, ele respondeu ontem ao Rodrigo Maia. Porque o Rodrigo Maia, ele tweetou 2 dias atrás, o Rodrigo Maia está em casa, ele está com Covid-19, e o Rodrigo Maia tweetou por que o Paulo Guedes está travando as reformas. Ele está por aqui, foi prometido 3 reformas em um ano e meio, se tudo desse errado, passaram um ano e já 10 meses do segundo ano, vai passar 2 anos, porque a reforma tributária ficou para depois da eleição, a administrativa também. Então vai passar 2 anos de governo e não entregou uma reforma. Prometeu 70 privatizações. O plano do Paulo Guedes tem 4 privatizações. Se desmembrar essas estatais, dá 17 privatizações. O mercado financeiro está irritadíssimo. Aí o Paulo Guedes respondeu com fake news falando que o Rodrigo Maia está se aliando ao PT contra a privatização. Justo ele. Aí o Rodrigo Maia chamou ele de desequilibrado e mandou ver o filme A Queda. A Queda mostra os últimos dias do Hitler. O Bolsonaro é muito comparado ao Hitler. Até o Celso de Mello comparou o Bolsonaro ao Hitler numa mensagem de WhatsApp que ele mandou para vários amigos, magistrados, que inclusive viralizou, vazou. Todo mundo ficou sabendo que o Celso de Mello compara o Bolsonaro ao Hitler. Então, o Rodrigo Maia tá dando a senha para o Paulo Guedes. Se você não entregar o que você prometeu, você cai. Porque primeiro cai você. Se o Bolsonaro não colocar alguém alinhado ao que a gente quer, depois cai ele. Que por enquanto tá tudo ok, mas já não vai mais estar ok. A paciência tá acabando. Por quê? Tudo piorou quando o Paulo Guedes foi entregar a reforma tributária e se falava muito em reforma administrativa. Aí eu lembro até, fizemos vídeos aqui no canal, falei sobre a reforma administrativa, os outros canais da esquerda também falaram todos, aí de repente o assunto morreu. Começou-se a falar de reforma tributária. Eu falei, que coisa estranha, estão começando a falar só de reforma tributária. Tá, aí o Paulo Guedes chega e fala, vamos fazer o Renda Brasil, vai ser assim, assim, assado. Aí o Bolsonaro fala, não, tá todo mundo proibido de falar de Renda Brasil. Até 2022 não se fala mais nessa palavra. Aí virou Renda Cidadão. O Paulo Guedes foi lá, foi o dia que foi quando eu fiz o vídeo, o mercado financeiro perdeu a paciência, que o general ministro pegou o Paulo Guedes pelo ombro e tirou ele no meio da entrevista. Ele e o Ricardo Barros, que é o líder do governo Bolsonaro. Falei, agora desandou total a maionese, agora azedou, a coisa ficou feia agora. Por quê? Porque o Paulo Guedes começou a falar, aí nos últimos dias, depois disso, começou a falar o quê? O Renda Cidadã, mudou de Renda Brasil, agora é Renda Cidadã, não pode falar em Renda Brasil. O Renda Cidadã vai ser financiado com dinheiro dos precatórios. Já tem decisão da STF dizendo que é proibido fazer isso. Boa parte do orçamento da nação vai para precatórios. O que é precatório? Precatório é o seguinte, tem alguma dívida da União, a União quer dizer do governo, do Brasil, com alguma empresa, com alguém, dívida processual, quer dizer, alguém entrou com processo e ganhou. Isso se torna um precatório. Então tem várias cidades, estados que devem precatórios e tem dívidas assim inimagináveis só de precatórios. Em São Paulo, lembro até quando eu era criança, teve a CPI dos precatórios lá para derrubar o Pita, e o Maluf e tudo mais. E aí o que acontece? O Brasil não pode dedicar menos do que uma porcentagem do orçamento para precatórios. O que o Paulo Guedes queria? Ele queria driblar a lei quer dizer cometer crime, ok? Driblar a lei e pagar menos precatório e deixar uma dívida acumulando. O nome disso é pedalada fiscal. Só que tem um problema. Pedalada fiscal geralmente não causa prejuízo. A Dilma caiu por pedaladas que não causaram prejuízo. Quer dizer, ela deixou de pagar uma dívida agora para pagar daqui um mês sem juro nenhum, sem nada, porque poderia fazer isso. Isso todos os governadores fizeram no ano em que a Dilma fez. Não, de 27, acho que 24 governadores cometeram pedaladas naquele ano em que a Dilma caiu. Só para ver, se era para cair,
que caísse em todo mundo, né? Todos os presidentes da República cometeram pedaladas fiscais em todos os anos. A Dilma também fez, não causou prejuízo, mas ela caiu. Aí o que o Bolsonaro quer fazer é uma coisa bem pior, porque precatório vai gerando juros. E o juro é alto, os juros são altos. E o Bolsonaro queria pagar bem pouquinho dessa pedalada para o Renda Cidadã. Aí desandou total. O Rodrigo Maia falou, não, jamais, isso não se pode. Aí o Paulo Guedes começou a falar de CPMF. Rodrigo Maia, o Centrão não quer CPMF. Eles inclusive tiraram a CPMF, que iam 40 bilhões de reais para a saúde todos os anos, eles tiraram no governo Lula. Eu lembro até do Lula falando, pô, são 40 bilhões para a saúde. Tiraram. Agora o Paulo Guedes quer para colocar parte num programa social e parte para outras coisas. Não é para ter CPMF. Aí o Paulo Guedes recuou. Aí ele falou que ele sempre foi contra. Aí o pessoal do Centrão começou a falar, mas Paulo Guedes, se você é contra, por que você anunciou que seria assim, financiado o Renda Brasil? Aí a reforma tributária, para tentar incluir a CPMF, só pode ficar discussão para depois da eleição. E a briga começou porque o Paulo Guedes falou, o Rodrigo Maia, ele não pode decidir o que vai ser discutido ou não. Ele não pode proibir a gente de discutir a reforma. Só que a discussão que o Paulo Guedes quer é a seguinte, a discussão, aprove-se. Eu quero que... É a mesma discussão que o Paulo Guedes e o Rodrigo Maia queriam que fosse quando aprovaram a reforma trabalhista lá no governo Temer, que a direita falava, agora o patrão e o empregado vão discutir o salário, vão negociar. A negociação é o seguinte, é o empregado de joelhos e o patrão falando, eu vou te pagar isso se quiser, se não quiser, tchau. Essa é a discussão que tanto o Maia quanto o Guedes queriam sobre a reforma tributária. O Maia queria uma discussão assim, eu tô aqui, você tá de joelhos, eu quero desse jeito, vai ser desse jeito, ponto e acabou. E o Guedes queria o mesmo. Aí estão se bicando e o Rodrigo Maia mandou o Guedes ver o livro, ver o filme A Queda, que mostra os últimos dias do Hitler. É muito engraçado porque o filme A Queda mostra o quê? Mostra o Hitler. Não o filme A Queda, a Segunda Guerra Mundial era o quê? Era o Hitler, a Alemanha, invadindo outros países, só para ver coisa que não existe mais hoje em dia. Um país invadindo o outro para ganhar mais território, para expandir lá o nazismo e tudo mais. Hoje em dia não se é mais feita guerra desse jeito. É muito raro uma guerra em que alguém invade outro país para pegar território, no máximo para pegar uma riqueza ou outra. Hoje em dia as guerras são feitas como? São feitas tudo por trás. Imagina se o Hitler, em vez de ele vou invadir a Polônia, a Hungria aqui, vou invadir fulano, vou invadir esse país, aquele... Imagina se o Hitler pegasse todo aquele dinheiro que ele gastou e falasse assim, pô, eu vou corromper os políticos desse país aqui, pouco a pouco, vou corromper o poder judiciário, já eles estão me entregando tudo que eles têm. É o que é feito no Brasil. É assim, o Brasil está em guerra. Nós já perdemos a guerra, inclusive, e eu tô aqui, você tá aqui assistindo o vídeo até o final, a gente está lutando pra gente tentar ganhar essa guerra, que é o quê? É uma guerra que é feita nos bastidores. Em vez de gastar dinheiro invadindo o país, o que se faz? Gasta-se dinheiro pagando propina ou benefícios a políticos, a pessoas do Poder Judiciário, lá na cúpula do Poder Judiciário e de outros poderes, para quê? Pô, me entrega tudo que vocês têm, pô, me entrega. Você conseguiu petróleo? Eu quero petróleo. Me dá o seu petróleo. O Brasil entregou 1 trilhão de petróleo de graça. O Paulo Guedes, tudo indicava que o Paulo Guedes estava no meio dessa guerra, estava também levando dele, que ele era um agente de sabe-se lá de onde no meio dessa guerra, mas o Paulo Guedes ele mais atrapalha do que ajuda. E o Rodrigo Maia tá assim, peraí, não, vai acontecer contigo o que aconteceu com esse pessoal que fazia guerra lá atrás, você vai cair. Não sei se você vai morrer igual o Hitler, mas vai cair. A ameaça está feita. Então, o Paulo Guedes agora, ou ele se liga na ameaça feita pelo Rodrigo Maia, ou o mercado financeiro vai vir com tudo para derrubar o Paulo Guedes. E o dólar ter subido, o dólar estava 5,20 um tempinho atrás, umas 2, 3 semanas, subiu para 5,68, 5,67, 5,68, agora está a 5,60. Por quê? Porque é o mercado financeiro dizendo, não queremos o Paulo Guedes, não queremos o que o Paulo Guedes está querendo entregar, então tá nisso. E o Bolsonaro tá naquela, mas o cara era o posto Ipiranga. Então cada vez menos o Bolsonaro tem confiança no Paulo Guedes. Para piorar, os bolsonaristas amam o Paulo Guedes. Então o Bolsonaro, se ele acaba demitindo o Paulo Guedes, ele vai precisar primeiro de uma campanha muito grande no gabinete do ódio para fritar o Paulo Guedes, mas muito grande mesmo, porque os bolsonaristas amam o Paulo Guedes. E o Bolsonaro não odeia o Paulo Guedes o suficiente para fazer isso, pelo menos não até o momento. Vamos ver o que vai acontecer, porque o Bolsonaro está na palma da mão do Centrão. Até a possível indicação dele para o STF foi avalizada pelo Gilmar Mendes, que tem os processos do Queiroz na mão. Gilmar Mendes, que é assim com Michel Temer, que é assim com Rodrigo Maia. Então, por mais que o Bolsonaro tenha colocado um dos líderes do governo Temer, que era ministro da Saúde do Temer,
segunda ou terceira maior verba do governo Temer ia para o Ricardo Barros, e hoje ele é líder do governo Bolsonaro no Congresso. Por mais que o Bolsonaro tenha mudado os líderes e vice-líderes e colocado gente do Centrão e tentado agradar o pessoal do Centrão, tem um problema. Esse Centrão, quando vê, tá todo mundo entrelaçado, e o Rodrigo Maia tem uma grande influência sobre esse pessoal. Esse pessoal tá sempre abaixo do guarda-chuva do mercado financeiro, que fala, ó, vai chover em todo mundo vai ficar pobre, ou seja, molhado, todo mundo vai ficar pobre, menos vocês estão ganhando. Então, o problema é o seguinte, se o Paulo Guedes continua, vai furar esse guarda-chuva, vai todo mundo se molhar, vai ficar ruim para todo mundo. É melhor tirar esse cara. E aí se o Bolsonaro tira o Paulo Guedes e tenta agradar a sua cúpula bolsonarista e colocar outro igual o Guedes, vai ter que tirar quem escolhe, não vai mais tirar ministro não. Uma chance foi dada, a segunda não vai não. Olha, eu lembro que a Dilma, antes de cair, sabe o que a Dilma fez? Ela tirou o Manteiga, que o Manteiga pegou o Brasil como 16ª maior economia do mundo e levou o Brasil a ser a 5ª maior economia do mundo. A Dilma tirou o Manteiga e colocou o Joaquim Levy, que é um cara tão de direita que até o Bolsonaro escolheu o Levy como presidente do BNDES no comecinho do governo dele. Lembra-se disso? Escolheu o ministro da economia da Dilma. E aí, não adiantou. Não, ela tentou. A Dilma fez todas as concessões possíveis, inclusive eu criticava no Plantão Brasil, eu falava, tem que bater de frente. Se a Dilma ficar fazendo concessão uma atrás da outra, eles vão querer mais, e ou ela vai ter duas escolhas, ou ela vira um governo neoliberal, ou ela cai. Sabe o que aconteceu? Caiu, porque ela não ia virar um governo neoliberal. O Bolsonaro, ele vai ter escolhas a fazer. Se ele não fizer as escolhas certas, que ele vai ser obrigado a fazer, obrigado pelas circunstâncias, pelo cerco fechando, o Bolsonaro é o próximo a ser descartado. Só que o problema é que a Dilma tá na casa dela, bem boa, não sei se bem boa ou não, mas ela tá tranquila sabendo que não vai ser presa amanhã depois, porque ela é honesta. O Bolsonaro não. O Bolsonaro cai, e aí sem o aparato todo que ele tem agora na presidência, o Bolsonaro cair, ele vai acabar preso. A coisa vai ficar feia pro Bolsonaro. É isso. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, e se você, nessa briga, você torce pra briga, se inscreve no canal. Falou!